Olá, pessoal. Olá, gente. Bom, muito bom dia, não é? Ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do lugar onde você estiver, de acordo com o fuso horário aí da sua região, do fuso horário do seu país, não é? Eu estava conversando há poucos instantes com aquela peça lá, que é o meu irmão, o Roberto. Deixa eu chamar ele aqui, peraí. Esse aqui está dormindo, lá de Portugal. As outras pessoas eu não chamo porque eu respeito, né? Estão dormindo, então eu não tenho por que chamar elas. Trabalharam o dia inteiro, né? Então o único horário disponível que eu tenho é esse horário aqui mesmo, da madrugada. Pronto. Então, nós vamos dar continuidade, né, às nossas transmissões, falando sobre o tesouro, a riqueza, as virtudes, o poder que existe dentro de nós, o então reino dos céus, não é? Mas deixa eu ver se o Roberto está atento mesmo, eu não sei. Eu vou encerrar essa parte aqui, por enquanto, eu vou eliminar só para ele poder entrar. Deixa eu ver aqui. Ah, ele chegou aí, ó. Aí apertei aqui para encerrar. Mas acho que tá dando para ir. Bom, vamos lá. Chegou aí o tal corintiano. Olha como ele já chega. Opa! Opa! Isso é coisa de corintiano. Coisa de pessoal de Gaviões da Fiel. Não chega um bom dia, né? Opa! Mas... Ei, Roberto. Muito bem. Vocês não reparem não, hoje eu estou um pouco cansado, porque eu dormi, mas talvez eu esteja um pouco adoentado aí, com uma febre ou com uma gripe, enfim. Né? Então estou relutando contra o sono de novo. Mas nós vamos dar a continuidade a isso aqui, ó. Ao Dr. Joseph Murphy, o poder do subconsciente. O poder do subconsciente, tá bom? Que é muito importante. Vamos falar um pouco sobre a importância deste livro, porque o Dr. Joseph Murphy, ele é um cientista, ele é espiritualista, ele crê na espiritualidade, faz uso da Bíblia. Então, qualquer ataque, qualquer retaliação à minha pessoa, no sentido de, ele está falando para a gente não acreditar mais em Jesus. Não é nada disso. Ao contrário. Eu estou passando um ensinamento para que você saiba usar as palavras e os ensinamentos de Yeshua, de Jesus. Ora, gente, se ele existiu ou não existiu, ainda que Jesus, vamos lá, muitos dizem que ele não existiu. Quer saber de uma coisa? Mesmo eu sendo descendente de judeu, como eu sempre falo, mesmo que Jesus nunca tenha existido, só pela sua personagem e pelas suas palavras, pelos seus conselhos, pela sua visão de vida, de mundo, de pessoas, só pelo seu amor já estaria valendo a pena. Existe um grande filósofo aí que todo mundo adora ele. Sábio pra caramba.
mas não tem um átomo, não tem nada que prove a sua existência. E ninguém questiona, não é? Então, se existiu ou não, o importante é o que ele passa de bom para você. Como a sua vida pode mudar com as palavras dele? E se tratando de suas palavras e ensinamentos, eu falo, eu trago de volta o que ele disse. Ó geração incrédula, você que não crê em você mesmo, não crê na sua capacidade, não crê naquilo que você aprendeu, não crê nas faculdades mentais, de raciocínio, de inteligência, de sabedoria, de discernimento, de equidade. Você que não acredita em você mesmo. Ele diz para os seus discípulos, ó geração incrédula e perversa, até quando vocês sofrerão? Até quando eu estarei com vocês aqui, fisicamente aqui, ó, presencialmente, para poder resolver os seus problemas? Não é que Jesus não queria resolver os problemas. Não é que Jesus não queria solucionar os problemas, operar milagres, operar curas e milagres. Não é que ele não queria fazer isso. Fazer ele faria, fazia, mas o que ele queria era deixar esse legado, deixar esse entendimento, deixar este aprendizado aos seus alunos. O grande mestre, o grande doutor, queria que os seus alunos aprendessem, sabe? Quando você vai tirar a sua carta, a sua habilitação, você só consegue tê-la em mãos quando você faz o curso no CFC, do Centro de Formação de Condutores, não é isso? Quando você passa no curso, na prova, dali você faz um simuladinho e vai prestar a prova lá no Detran. Você passou no Detran? Legal. Você está habilitado? Não. Quando você sai do Detran com uma cartinha lá, o documento que você passou na prova, ou já cai no sistema hoje, né? Não tem mais isso. Já cai no sistema que você foi aprovado no Detran, aí você pega e vai fazer aula prática. Aí sim, no último dia de aula prática, você aprendeu tudo, os sinais, as placas de regulamentação, etc, 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 as vias corretas, não é? Quando você aprendeu tudo de trânsito, também aprendeu a ligar o carro, não é? Você vai lá, liga o carro direitinho, você deixa a marcha, liga o carro, põe o cinto, mexe, tá tudo certinho, disso você aprendeu, né? Arruma o retrovisor e você faz tudo direitinho, segundo o protocolo e a prova lá do seu instrutor. Você passou. Aí sim você está habilitado, não é? Então, numa comparação muito simples como essa que eu dei, no tempo de Jesus, ele ensinou os seus discípulos, mas os seus discípulos eram folgados. Seus discípulos eram, digamos, conformados, preguiçosos, despreocupados. Ah, tem um doente ali, ele está aí. Ah, tem um leproso lá, ele cura, não tem problema. Tem uma questão lá judicial da lei, essa questão de lei, de processos, se ela vai ser apedrejada ou não, ele resolve, ele sabe tudo. Não é sempre. Jesus não quis dizer, ele quis dizer que ele não estaria sempre ali como o instrutor de volante, de carro, de direção, junto com você no carro.
Eu não vou estar sempre aqui. Então aprenda a dirigir. Poxa vida. Você está entendendo, católico? Está entendendo, evangélico? Você já aprendeu a dirigir? Já aprendeu a orar? Já aprendeu a exercer, a colocar em prática o que ele ensinou? Até quando vos sofrereis? Até quando eu vou estar aqui no meio de vocês? Ele estava dizendo, não sou eterno fisicamente, vou morrer. Então vocês precisam aprender para que o meu esforço, para que a minha missão não fique em vão, não fique de forma ambígua, não fique aí jogada para lá e para cá, sem que ninguém saiba resolver os seus problemas. Portanto, como a mente funciona? Você precisa aprender a ter a sua independência espiritual. Essa história de você ficar dependendo de oração de pastor, de bispo, de apóstolo, essa história de cobertura espiritual, essa história de dependência de uma denominação, não está certo. É antibíblico. Isso não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Pode ter com os ensinamentos lá do tal Paulinho, mas de Jesus, não. Ok? Então vamos lá. A gente vai começar a falar sobre como a parte 2, né? Como a mente funciona. São dicas maravilhosas de um grande especialista que acredita na espiritualidade. E para a gente começar, a gente começa lendo, como eu estou tratando com o público que é cristão do catolicismo e os dissidentes do catolicismo, não é? Protestantes e também evangélicos, e aí se espalha esse ramo evangélico, pentecostal, neopentecostal. Eu vou citar aqui um texto da Bíblia. O livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26, que vai dizer assim, em hebraico, não é? Que farhat pachadit vai yitiani vaasher, que quer dizer, porque o que eu temia me sobreveio. Segundo versículo, 26, do capítulo 3 de Jó. Lo shalavet velo shakateti velo nareti vakevo rokis. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem pensei, mas veio sobre mim, a perturbação. Ou seja, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico, psicológico, a estrutura, a confiança, parece que Jó nunca teve. Parece que ele vai ter isso depois de tomar um pau da vida, de passar por sérias situações horríveis. Parece que ele precisou ser quebrado para poder crescer com força, a dar valor às coisas da vida. E estas coisas não são, obviamente, as coisas materiais, mas as coisas, a construção, o templo interior, espiritual. Ai, ai. Jó. Olha só. Porque o que eu temia me veio. A gente para pensar e fica perscrutando, né? Ali o que Jó tinha medo e que acabou acontecendo. É isso que o livro fala. O que é que tem dentro de você, no teu subconsciente, ou melhor, gerado na sua mente, vai para o seu subconsciente.
gerado no racional, vai para o irracional. Só um minuto. O que é que você tem que tem atraído coisas ruins para você? Nada. Não, tá muito frio mesmo. Gente, que estranho. A gente tá em novembro. É. Eu acredito que agora você vai começar a entender, tá bom? O bem aqui não está pregando contra Jesus, nem contra Deus, nem contra a Bíblia. O bem está passando um ensinamento para você não depender mais de nenhuma unção, de nenhuma água benta, de nem nada do sistema religioso, das religiões, das denominações. Se você gosta e se você se sente bem nisso, é o seu livre-arbítrio, né? Fica por sua conta e risco. E o risco eu sei que é muito grande, é aqui no bolso. Mas vamos lá. Jó tinha grana, tinha muito dinheiro, tinha tudo, e ele tinha a religiosidade. Mas, mesmo ele tendo a religiosidade, ele era escravo da religião, ele era escravo dos rituais, ele era escravo de tantas rezas e orações, não em prol da sua alma, do seu espírito, do seu bem-estar, da sua paz de espírito, ou da coragem que ele devia ter, da maturidade que ele devia ter, da espiritualidade que ele devia ter, de enfrentar o dia a dia. Jó era escravo, fazia os seus sacrifícios, os seus rituais todos os dias pelos seus filhos e por tudo, para não perder as suas riquezas, aquilo que o tempo me sobreveio. Porque o que eu temia me veio. O que veio na vida de Jó? Está muito claro, não precisa nem ser um exegeta, não precisa ser um bibliotecário, um contador de história, um professor de história. O que veio sobre a vida de Jó? Tudo aquilo que ele tinha medo. Morte, perca dos filhos, gado, propriedades, riqueza e bens materiais. Se Jó tivesse aplicado em sua vida o que Yeshua vai nos ensinar, Jesus ensinou, guardai o vosso tesouro no reino dos céus. O reino dos céus é aqui dentro, é um estado, tá? Onde o ladrão não rouba, onde a traça e a ferrugem não corrói. Se Jó tivesse esse banco, se Jó tivesse esse investimento dentro de si, não teria morte que o desestruturasse. Não teria perca de gados, animais, agricultura, casas, terrenos, dinheiro que o desestruturasse. Não teria. Por isso que o Jó, mesmo ele sendo rico, no versículo 26 ele vai dizer, nunca estive descansado. Você pode ter dinheiro, a sua conta pode estar estourando para lá dos seis zeros. Você pode ter milhões na sua conta, você pode ter investimento na Bolsa de Valores, aqui em São Paulo, no Nasdaq, em Nova York, no Japão, em qualquer lugar. Você pode ter carros luxuosos, blindados, segurança na porta do sua mansão, lá no seu condomínio, a cobertura, você pode ter tudo do bom e do melhor. Mas, infelizmente, você não tem paz. Você é uma pessoa que não pode sair na rua sozinho para ir na feira, né? Comprar uma laranja, comprar um cacho de uva, ir ali na sorveteria, sentar, ou na padaria. Não tem como. Porque você é vítima do pânico, é vítima do medo de alguém que vai te tomar, te sequestrar. Sua maior preocupação são os seus bens, e não você mesmo. Entende? Mas por quê? Porque a sua mente está doente
E a mente doente, o subconsciente comprometido, também contamina toda a casa, a esposa, os filhos. É uma vida surreal. Tem do bom e do melhor, aparentemente falando, materialmente falando, mas vive a pior das misérias e das pobrezas. Tem uma mansão, mas não tem um lar. Tem mulher e tem filhos, mas não tem uma família. Por quê? Porque tu se tornou escravo da riqueza, escravo do dinheiro, escravo do poder, escravo do trabalho, escravo das reuniões, escravo dos colegas, escravo das empresas, das autarquias. Não tem paz. Então você não tem descanso. Nunca tive descanso, nem sossego, nem pensei. Mas veio sobre mim a perturbação. Por isso que esse livro vai ajudar você a se libertar dessas perturbações. Como a mente funciona. Vamos lá. A mente Roberto, quando der 30 minutos, você fala aí para mim. A mente é o que você possui de mais precioso, embora esteja sempre com você. O acesso a seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em 2 níveis: o consciente ou o racional e o subconsciente ou o irracional. Aqui, o Paulinho, lá da Bíblia, o Paulo, ele tem muita razão quando ele escreve aos Romanos, se não me engano, no capítulo 12. Quero, pois, meus irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivo, santo, suave e agradável a Deus, que é o quê? Usos, costumes, saia comprida até os pés, sem batom, sem maquiagem, não, que é o vosso culto racional, uma fé inteligente, um culto com inteligência, né? Uma prestação de veneração, de rituais, mas não rituais de matar bicho e de troca de favores, de dinheiro, de altar, sabe? Um culto inteligente a Deus, os rituais inteligentes para Deus, a caridade, o amor, o afeto, o carinho, o abraçar, o segurar uns com os outros, ajudar uns aos outros. Esses são os rituais que Deus ama. Não é? Não são rituais que você está acostumado a fazer. Então esse é um culto racional. Porque se você se deixar levar pelo culto emocional, você está lascado, você está perdido. Quando nós agimos pela emoção, nós fazemos besteira quase sempre. Se você fica muito feliz, você é capaz de se abrir para todo mundo, de colocar escorpiões, serpentes, ursos e leões dentro da sua casa, jacaré. Se você ficar muito bonzinho, você deixa a barata, a traça, o piolho, tudo quanto é praga entrando na sua casa. Se você fica muito nervoso, você perde a razão e você agride por palavras, você por atos, você comete crimes, você se corrompe, você destrói os outros. Portanto, sempre temperado, sempre equilibrado, o domínio próprio, o racional, sabe? Culto racional. Então vamos lá. O consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Conforme vimos, ela se divide em 2 níveis: o consciente ou racional e o subconsciente ou irracional. Então você está aprendendo que a mente se divide em 2 partes: consciente, racional, e o inconsciente irracional, quando você age de forma
destemperada, de forma nervosa, emocional, nervoso, e faz besteira, e fala besteira, e depois vai lá pedir desculpas, não é? Você raciocina com o primeiro, e tudo aquilo em que pensa habitualmente vai para a mente consciente, que em seguida cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. Então preste atenção no que você pensa, no que você constrói, no que você imagina, porque a mente vai trabalhar com as fontes, com os códigos, com os desenhos, com as imagens, com o que você imagina, ok? Que em seguida cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. Por isso que existem pessoas que acabam tendo certas visões, certas experiências, que de divina não tem nada, de espiritual não tem nada. É fruto da imaginação da pessoa. É quase que uma esquizofrenia, né? Então, vamos lá. O subconsciente é a sede das emoções. Guarda isso. Quando falar subconsciente, é a sede das emoções. É lá onde estão as suas emoções, não é? Seus sentimentos e desejos. É a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. Nós estamos aqui falando como funciona a mente. Quer ver uma coisa interessante que está na Bíblia? Olha só. Matatial, ou Mateus, capítulo 6, versículo 22. Jesus diz assim, Yeshua diz assim, aqui é em grego, porque Novo Testamento, Rolikonos, tos somatos estin, ho ophthalmos, ean or echon, ophthalmos, so raplos, holon, to somaso. Ou seja, são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos são a lâmpada do corpo, que ilumina, não é, todo o corpo, ele quis dizer. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será de trevas. Então você para pensar que os teus olhos, eles podem ser semelhantes à câmera, de um aparelho celular. Tudo que vê, capta, grava, registra e vai para o armazenamento, vai para o arquivo, né? Aí você para e pensa que talvez a sua vida não esteja boa porque você não consegue ver no outro algo de bom, de virtude, de qualidade. Talvez você não consiga ver, não é? Em si mesmo, ou na tua esposa, ou no teu marido, ou no teu filho, ou na tua filha, algo de bom, algo de virtude. Isso precisa se ressignificar, isso você precisa se reinventar, ou se reinventar, não, você precisa tirar essa armadura, tirar esse olho doente, essa visão deturpada, tirar esse glaucoma, essa catarata, essa conjuntivite tóxica. Ninguém presta, nada presta, nenhum político presta, nenhum time de futebol presta, nenhuma religião presta. Isso daí eu concordo, religião e política, mas tem pessoas boas lá, entendeu? Nada para você tá bom. A vida não tá boa. Eu não sei o que está fazendo aqui ainda. Com isso, não estou fazendo apologia para você fazer besteira, mas para você se tocar, não é?
que a cada dia o sol nasce com seu esplendor, a rosa dá sua flor no tempo, as árvores dão seus frutos no tempo, todos têm um tempo, um ciclo, uma estação. A árvore não reclama, o sol não reclama, a água que escorre da montanha, a água dos rios, dos lagos, o mar não reclama, os peixes, os animais estão aí, cada um vivendo o seu instinto, o seu ciclo. Mas justamente só você, criatura, é que resolve intoxicar tudo, manchar, estragar tudo. Todo o mundo é colorido, mas você prefere ver o mundo sempre cinza, ou sempre marrom, ou preto e branco. Não tem mais opção de cor. Tudo para você é chato. Perceba que a sua mente está doente. Perceba que essa limitação de não conseguir ver luz, de não conseguir perdoar, de não conseguir abraçar, de não conseguir amar, de não conseguir se aproximar, de não conseguir colocar para fora, é uma mente doente, cuja mente foi construindo, pode até usar o subterfúgio, a justificativa de minha proteção, minha armadura, mas essa armadura está pesada, está enferrujada e tem te destruído faz tempo. Então, está na hora de fazer uma limpeza. Está na hora de você ter uma cura na sua visão, no seu olho, da alma. E começar primeiro a se enxergar a si mesmo. E ver que não está legal e tirar essas coisas ruins. Fazer uma cirurgia e tirar catarata, o glaucoma, né? Se for necessário, um transplante de olho para você enxergar o mundo, enxergar as pessoas, para você receber um sorriso, um abraço, para as pessoas te verem a sua qualidade, a sua virtude, a sua beleza, sabe? Vamos lá. O ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa a colocá-la em prática. Quando você tem uma ideia, essa ideia vai ser alimentada, é como a hidráulica, a mecânica de um carro, quando ele recebe água, quando ele recebe óleo para o freio, óleo para o motor, quando ele recebe gasolina, então já tudo começa a funcionar, não é? Há uma comunicação entre eles. Então, quando você desenvolve uma ideia, gerou imagem. A ideia veio, isso vai para onde? Vai para as emoções, você fica animado, feliz, não é? Você precisa colocar ela em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas como para as más ideias. Essa lei é aplicada de modo negativo. E é aí que você tem que redescobrir se as suas ideias são boas ou são más. A mesma coisa que o olho. Porque depois faz besteira e se costuma e se vicia a fazer besteira e vai ficar naquela mesmice idiota, na mentira, na fábula, na lenda de que foi um demônio que me usou. É uma maldição familiar. Está no DNA, nós somos todos assim. Mentira, está em você. E se os outros são, você não precisa saber. Não precisa ser, porque você tem livre-arbítrio, capacidade de decidir se sim ou se não. Você não precisa dançar conforme a música, você não precisa ser conforme teu pai, teu avô, tua mãe. Tem que quebrar essa corrente que uns chamam